Alô, caso você ainda não me conheça, eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Esse é o nosso programa do meio da semana, onde nós, durante todo esse ano, estamos examinando personagens da Bíblia. Você pode ver todos os nossos programas, inclusive é necessário, caso você não tenha pego as últimas lições, dá uma olhada, né, no passado na nossa página do Facebook, Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, também no nosso canal YouTube, que é Momento da Graça. Ficaríamos gratos também com os seus comentários, compartilhamento, e, enfim, nós queremos que você assista, e nós estamos também fazendo todas as nossas lições com 30 minutos de duração, para justamente enquadrar dentro do nosso programa de rádio. Aí você vai ter na tela, né, todas essas informações de como acessar os nossos programas. Então, muito obrigado que você está junto, e vamos continuar então a nossa série de lições sobre personalidades, personagens da Bíblia. Nós estamos hoje prontos para estudar um grande homem da Bíblia por nome Samuel. Aliás, na semana passada, nós estivemos falando sobre a família de Samuel, como ele veio ao mundo. Falamos sobre o seu pai, Elcana, as duas mulheres, Penina e Ana, e Samuel é filho de Ana. Samuel significa eu ganhei de Deus, eu pedi a Deus, e Deus me deu esse filho, porque Ana, como nós vimos, não podia ter filhos. Penina passava isso na cara dela, e ela foi até o tabernáculo, o lugar onde os judeus reuniam todos os anos, e então ela fez esse pedido a Deus para ter um filho, e o sacerdote na época era Eli, e ele viu Ana orando fervorosamente, os lábios movendo sem sair o som, achava que ela estava embriagada, e então ela disse: não, meu senhor, não estou embriagada, eu estou pedindo um filho a Deus. Explicou a situação, e ele disse: então vá para casa em paz, porque daqui a um ano tu vais ter um filho. E Deus atendeu então esse pedido, e Ana fez o seguinte: Ana fez uma escolha difícil. Ela disse: esse filho, nome Samuel, que significa pedir a Deus, esse filho, quando ele for desmamado, eu vou entregar ele, ela fez um voto, o que as pessoas popularmente chamam de promessa. Ela fez uma promessa, ela disse: eu vou entregar esse filho para servir a Deus todos os dias de sua vida. Então, quando Samuel foi desmamado, ela levou novamente para o tabernáculo, para Eli, e entregou para Eli, e Eli, então, ele criou esse filho. A boa parte da história, além disso, é que Deus atendeu a Ana e deu mais 5 filhos. E isso tudo nós examinamos na semana passada. Mas eu queria, antes da gente olhar algumas coisas, não a vida toda de Samuel, porque é muita coisa, mas alguns pontos importantes da vida de Samuel. Antes da gente fazer isso, eu queria falar alguns instantes sobre essa questão da escolha que ela fez. Nós temos um movimento no mundo que começou nos meios comunistas, socialistas, os meios acadêmicos, onde hoje nós deparamos com frases do tipo: meu corpo, minha escolha, onde as mulheres acham que
tem o direito de decidir se o bebê que foi gerado em seu ventre vai viver ou não. Ela acha que ela tem a escolha, ela pode escolher se o filho vai viver ou se não vai viver. E isso é muito diferente da escolha que Ana fez. Ana queria ter um filho. Eu sei que existem os filhos não esperados, os filhos indesejados, tudo isso é trágico, mas não justifica a escolha de assassinar o bebê, em nenhuma circunstância. Não justifica. Então, eu sei que isso é polêmico e tal, mas eu estou aqui para dizer que homicídio, é assassinato, o aborto. E é uma decisão que não é da mulher. A mulher não tem o direito de tomar essa decisão. Ninguém tem esse direito, muito menos aquela que poderia ser mãe. Mas Ana fez uma escolha certa. Ela escolheu dedicar o seu filho a Deus. E essa escolha toda mãe e todo pai devem tomar, devem fazer. Porque essa escolha, sim, é uma escolha nossa. Nós não podemos escolher matar ninguém, escolher matar o nosso filho. Isso não é um direito como estão promovendo. Nós podemos sim decidir se queremos ter filhos ou não. É uma escolha que as pessoas podem fazer. A Bíblia mostra com muita clareza que as judias entendiam que a melhor maneira de influenciar a cultura e a sociedade era através de filhos, e elas escolhiam ter filho para essa finalidade. Mas é um direito que a pessoa tem de escolher se quer ter filho ou não. Mas de decidir matar um filho já concebido, isso não é um direito e não é uma escolha que as pessoas, que as mulheres possam fazer. Mas as judias entendiam que elas podiam fazer uma coisa que os homens não podem fazer, que é ter um filho. Então, nós sabemos, inclusive, com a ciência evoluída e a tecnologia que existe a inseminação artificial. Então, pode-se pegar o sêmen de um homem e usar para fertilizar uma mulher, e ela pode ter um filho. Mas o contrário, um homem não pode ter um filho, não tem como, é impossível. E a mulher pode ter um filho mesmo sem ter, como se diz, marido. Mas então as mulheres judias entendiam essa questão e elas escolhiam que essa era a melhor maneira de influenciar e de modificar a cultura, a sociedade, de ter uma influência sobre a própria história de uma nação. Então, Ana teve essa escolha, ela fez e tomou essa decisão, ela fez essa escolha, e essa escolha é um direito, sim, que as mulheres têm. Então, eu só quis esclarecer isso antes da gente continuar com a história de Samuel. Mas Samuel foi, então, criado por Eli, que era sacerdote. Lembrando que Samuel não era sacerdote, Samuel era da tribo de Efraim, não era da tribo de Levi. Então ele não podia ser sacerdote. Mas ele foi, e é importante, dentro dessa série de lições que nós estamos ensinando toda semana, é muito importante a gente frisar que Samuel era o último dos juízes, do período de juízes. E a Bíblia diz que ele julgou a Israel.
Ele não era sacerdote, ele era juiz. E nessa época dos juízes, que é um período entre Josué, que foi o conquistador da terra, quando Israel voltou do cativeiro no Egito, quando voltou para sua terra, Josué foi o homem que introduziu o povo dentro da terra e guiou o povo até a conquista e a divisão das terras entre os filhos de Israel. E aí, a partir desse momento, Deus passou a ser o governante. Eles tinham a lei que Moisés tinha dado, Josué transferiu isso para o povo, e então Deus levantava, em momentos de necessidade, ele levantava juízes e até juízas, né, para julgar Israel e ajudar nas suas batalhas, nas suas conquistas. Mas que o governante era Deus. Era uma teocracia, uma boa teocracia que funcionava e funcionava muito bem. Mas então Samuel é o último dos juízes. E aí então nós vamos ver alguma coisa sobre como Samuel foi chamado, como ele foi usado e, por fim, nós queremos ver alguns detalhes importantes sobre a vida de Samuel. Samuel, nós já sabemos como ele chegou no mundo, né, por uma intervenção divina, uma resposta ao pedido de Ana, e ela entregou o filho para Eli, que era um péssimo pai. Nós sabemos, né, pela Bíblia que os 2 filhos de Eli eram corruptos e terríveis e bandidos na expressão da palavra. Morreram tragicamente, e Eli também teve um fim ruim, mas era sacerdote e foi ele que criou Samuel. E nesse início da criação, então, houve um momento, e isso tudo está, né, na sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, você pode conferir. Mas então, Samuel foi ainda garoto, chamado por Deus para ser o grande líder, o último grande juiz sobre Israel. Então, ele foi chamado assim, à noite ele estava deitado, e ele ouviu uma voz chamando ele, e ele pensava que era Eli, que precisava de alguma coisa. Ele foi na cama de Eli, aí Eli disse, não chamei, vá dormir. Isso aconteceu várias vezes e finalmente Eli entendeu, era Deus falando com Samuel. E aí ele instruiu a Samuel, quando você ouvir a voz novamente, você diga, estou aqui, Senhor, estou pronto, o que é que o Senhor quer? Então, assim foi o chamamento de Samuel por Deus. Deus que chamou Samuel para ser o próximo grande líder do povo de Israel e o último dos juízes. Então, nós não vamos gastar muito tempo nisso, porque tem outras coisas que nós queremos concentrar. Vamos a alguns detalhes. Samuel foi quem ungiu o primeiro rei de Israel, o segundo rei de Israel. Ele foi quem foi usado por Deus, e nós vamos ver um pouco daqui a pouquinho a nossa leitura principal dessa lição, a transição de juízes para reinado, para monarquia, onde houve uma mudança no sistema de governo em Israel. Mas então Deus usou Samuel para ser a pessoa a ungir o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E Saul não foi agraciado, como se diz, com o privilégio de passar o seu trono para os seus filhos. Ele morreu tragicamente em batalha junto com os filhos, e não era um homem que seguia fielmente a Deus. Era grandão, bonitão e tal, mas não tinha muita coisa na cabeça. E então Deus rejeitou a Saul,
é outra história. E em seu lugar apontou Davi. E foi Samuel que ungiu também o segundo rei de Israel, que foi o grande rei, o grande conquistador, o homem que se tornou o homem mais poderoso do mundo conhecido de então, o rei Davi. Então, Samuel foi o homem usado para todas essas coisas. Samuel, então, era juiz, era profeta, não era sacerdote e nem era rei. Mas agora eu convido você a abrir a sua Bíblia para 1 Samuel, capítulo 8, e nós vamos ler os versos 1 a 5, que é uma parte da vida de Samuel que talvez você não tenha ouvido falar muito, mas que nós queremos tomar algum tempo e examinar mais de perto. Então, 1 Samuel, capítulo 8, versos 1 a 5, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Isso é 1 Samuel, capítulo 8, os primeiros 5 versículos. Muito bem, vamos lá então. Aqui a gente percebe que Samuel já tinha passado de garoto desmamado, entregue para Eli criar, garoto ainda chamado por Deus, o homem que julgou a Israel durante vários anos, e aquele que ungiu a Saul, aquele que ungiu a Davi como os primeiros reis de Israel. Mas a Bíblia diz, tendo Samuel envelhecido, ele já estava velho quando ele constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. E a gente não tem nenhuma referência que diz que Deus indicou que ele deveria fazer isso. Foi ele que constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Interessante que nós não sabemos o nome da mulher de Samuel. A Bíblia não revela quem era a sua esposa, que é uma coisa assim não muito normal. Samuel foi um homem fiel a Deus. Até no nosso texto, os israelitas falam que Samuel andava no caminho de Deus e os filhos não andavam nos seus caminhos. Então, Samuel foi um homem fiel. Ele é um dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11. No entanto, Samuel, já velho, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Uma decisão dele. Ele com certeza amava seus filhos, mas os seus filhos não tinham uma boa criação. E eu quero aqui injetar a minha opinião sobre o porquê que esses filhos não eram filhos que andassem nos caminhos, como diz aqui, nos caminhos de Samuel. Os dois filhos eram Joel e Abias, e ainda diz o lugar onde eles julgavam a Israel, mas diz assim, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Dele quem? De Samuel. Aí a Bíblia diz como era o procedimento deles. Nós vamos falar sobre isso daqui a instantes. Mas a Bíblia diz que eles não andaram pelos caminhos dele. E aí eu tenho que achar, essa é
opinião minha, tá? A Bíblia não fala sobre isso, mas eu tenho que acreditar que como Eli era um pai ruim e teve 2 filhos péssimos, corruptos, lascivos, né, com perversão sexual, desvios sexuais, aproveitadores, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram péssimos filhos, bandidos na expressão da palavra. Então, Eli não soube criar esses filhos. E se ele não soube criar esses filhos, ele deve ter passado algum traço ruim para Samuel. E tanto é que Samuel, nós não sabemos nem o nome da esposa, sabemos os nomes dos 2 filhos, mas os filhos se tornaram bandidos também. Então, há uma lição nisso para nós. Um pai que não cumpre o seu papel de corrigir os filhos, de consertar os filhos, de ter a espinha dorsal para dizer, né, não vão fazer isso daqui, não podem fazer isso, tem que fazer certo. Que não tem aquele não somente o jeito, mas assim, a fibra para, na hora certa, dar um não para o filho, para corrigir o filho, para fazer o filho andar certinho. Então, isso é uma coisa que pode passar de geração em geração. Então, Samuel não foi criado por Elcana e Ana. Ele foi criado por Eli. Eli era um péssimo pai. Eli teve 2 filhos bandidos. E os traços, apesar de que Samuel foi dedicado a Deus e Deus o chamou e Deus o usou grandemente, mas também Samuel não sabia criar os filhos. Essa é a verdade. Isso a gente sabe. Ele não soube criar esses filhos. Isso deve ter vindo da onde? Do seu pai biológico ou do seu pai de criação? Veio de Eli. E Samuel então teve esse defeito. Ele não criou os seus filhos corretamente. E aí a Bíblia então diz que eles não seguiram o exemplo do pai. Diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, a Bíblia continua, lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 a 15, continua dizendo: antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Vamos, pausadamente pensar um pouco sobre esses 3 desvios dos filhos de Samuel. A avareza. Eles botaram os olhos em cima de riqueza. Foi a mesma coisa de Ofni e Finéias, os filhos biológicos de Eli, pai de criação de Samuel. Então, os filhos de Samuel, também tiveram avareza. Isso é uma coisa que o pai tem obrigação de cortar nos filhos. Avareza. Segunda coisa, aceitaram subornos, eram corruptos. Eles julgavam conforme o que as pessoas pagavam. Eles tomavam decisões sobre herança, sobre disputa de terra, conforme o dinheiro. Então, eles aceitaram subornos. Então, eles tinham esse segundo grande defeito. E o terceiro, perverteram o direito. Quer dizer, aquilo que é correto, aquilo que é o direito natural, aquilo que é a lei para todos, aquilo que é certo ou errado para todos. Eles perverteram o direito, eles mudaram o que é certo para ajustar conforme os seus interesses. Eram, enfim, a palavra para isso é corruptos. E nós, aqui no nosso querido Brasil, lutamos contra isso há muitos anos. É um problema muito grave que acontece com a nossa nação.
Então, avareza, suborno e perverter o direito foram as coisas que os filhos de Samuel fizeram. Isso causou impacto e os homens de Israel então tomaram a decisão. Diz então, os anciãos de todo Israel se congregaram, as pessoas se juntaram, quando tem corrupção, a nação tem que se juntar, tem que se unir contra isso. Então, vieram a quem tinha poder sobre isso, vieram a Samuel. Vieram ao grande líder, juiz Samuel, e disseram. Agora aqui é interessante, a gente precisa ter uns minutinhos para falar sobre essa parte. Eles chegaram com a seguinte conversa: você já está velho. Vê, já estás velho. Então isso é quando um líder, um grande líder, tem que ouvir isso, né, as pessoas chegando para dizer, está na hora de mudar, porque tu estás velho. Isso é triste para um líder. E eu espero ter a graça de poder entregar a minha liderança da minha igreja no momento certo, para que as pessoas não tenham que chegar para mim e dizer, tu estás velho demais para o que você está fazendo. Então, é só uma observação. Mas eles vieram com essa conversa. E depois eles disseram, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Essa era a bronca principal, a corrupção dos filhos. Não era realmente com Samuel, era com os filhos. Então eles fizeram um apelo, só que era um apelo ruim. Eles disseram, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, como todas as nações têm. Quer dizer, eles não queriam mais a teocracia, eles não queriam que Deus reinasse sobre eles, queriam que eles tivessem um rei como as outras nações. Isso deixou Samuel triste e quando Samuel foi falar com Deus a respeito, Deus disse, olha, não esquenta não, porque não foi a ti que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram. Mas Samuel sentiu na pele quando eles vieram. Mas aqui está uma frase no verso 5 que eu quero enfatizar. Quando eles vieram e disseram assim, tu já estás velho, teus filhos não andam nos teus caminhos. Queremos um rei. Para quê? Para que nos governe. Qual é o problema com essa frase? Porque as pessoas, quando exigem uma ditadura, estão pedindo para serem governados por homens. E isso sempre é complicado. Sempre é complicado. Então, nós vivemos em um tempo que os nossos direitos, né, durante essa pandemia e tudo tem sido infringido a torto e direito. A corrupção da situação está se revelando a cada dia. Os poderes, os interesses que estão por trás estão se revelando, estão vindo à tona. Muita gente foi enganada, muita gente foi corrompida. E é terrível quando nós nos submetemos a sermos governados por um tipo de governo autocrático. Mas foi isso que Israel pediu. Bem, tem muito mais que eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas o nosso tempo está encerrando. Eu só queria que você soubesse que você pode ver sobre a honra que Samuel recebeu na sua morte, em 1 Samuel capítulo 25, verso 1. E outro detalhe para deixar você intrigado, para você correr na sua Bíblia e examinar, Samuel, o único fantasma da Bíblia. 1 Samuel 28, 7 a 19, Samuel é o único fantasma em toda a Bíblia. Mas Samuel foi um grande homem de Deus e tem muito que nos ensinar. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.